É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde. Eu sou o Glauco Keller e está começando mais um programa Subtexto aqui na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar. Você que está acompanhando a gente pela sintonia, pelas ondas da FM, em 95,3, escutando, ouvindo diferente, você pode vir aqui para o YouTube ou então para o Spotify para você acompanhar esse bate-papo com a entrevistada de hoje em áudio e também em vídeo. No YouTube é só você se inscrever no canal Glauco Keller e no Spotify procura lá, segue a gente, programa Subtexto. Toda semana tem um entrevistado, uma entrevistada para falar de arte, de educação, de cultura, de letras, de assuntos que, de maneira geral, são relevantes para você que está acompanhando a gente. A entrevistada de hoje é advogada, é mestre em Direito, é pesquisadora, palestrante e em sua trajetória profissional e acadêmica, ela trabalha com a promoção da equidade de gênero e a defesa dos direitos da mulher. Eu estou falando da Lívia Luca. Lívia, seja bem-vinda, que legal que deu certo você passar aqui pelo programa Subtexto. Muito obrigada, Glauco, pelo convite. Estou muito feliz. Que bom que deu certo mesmo. Acho que a gente vai ter uma conversa muito boa aqui hoje. Lívia, você é mineira? Você mora em Minas Gerais? Em que cidade? Eu sou mineira, hoje eu moro em Belo Horizonte. Eu costumo brincar que já tem muito mais de 15 anos que eu falo que tem 15 anos que eu moro aqui. Mas eu sou do interior de Minas, numa cidadezinha que chama Inhapim. Eu nasci lá, meus pais moram lá, mas eu já me considero de BH, que eu moro aqui há muito tempo. É isso. E a Lívia, como eu falei na apresentação, ela é advogada, é mestre em Direito, e ela se especializou em Direito voltado para a equidade de gênero, em defesa da figura da mulher. Olívia, você na faculdade já pensava em olhar para o direito com esse prisma, sob essa perspectiva? Já, Glauco, desde a faculdade, eu, sempre gostei de estudar sobre, teorias feministas, direito das mulheres. E aí na faculdade a faculdade é um mundo à parte da realidade, né, no direito. E aí eu brinco que é o mundo ali das ideias, é o mundo colorido. Então a gente aprende a Constituição, né, a igualdade, tudo que o direito prega, e aí, quando a gente forma, a gente quer colocar aquilo na prática. E desde a faculdade eu já estudava direito das mulheres. Meu TCC foi sobre a pornografia de vingança, que na época nem era crime, hoje já é crime, mas na época não era. E aí eu fiz um estudo de caso de vítimas, né, da pornografia de vingança. Então, desde sempre é um fio condutor da minha carreira mesmo, dos meus estudos. Lívia, o que é a pornografia de vingança? A pornografia de vingança, né, que tem o termo em inglês, o porn revenge, que é quando alguém manda um nude, um vídeo íntimo, né, dentro daquele contexto ali de um relacionamento e de uma confiança que foi construída entre aquele casal, e por algum motivo, muitas vezes a vingança, né, esse nude, esse vídeo, essa foto é divulgado. E as mulheres, em sua grande maioria, são as principais vítimas, porque o nosso corpo que é colocado de uma forma hipersexualizada, vexatória, né? E aí, na época que eu fiz o TCC, foi 2015, em 2015 não era crime, ficava num limbo, assim, na época. Hoje a gente tem um crime específico para a divulgação de cenas íntimas nesse contexto de vingança. É curioso, né, Lívia? Porque eu sempre falo que a tecnologia ela anda mais rápido do que a nossa adequação social e legal, obviamente, a ela, né? Então, com as redes sociais, com o advento dos smartphones, as legislações elas precisam correr e precisam se adequar, né? E novos crimes vão surgindo, né? E esse crime da exposição desses nudes, dessas fotos, é apenas um deles, né? Que, que vem ocorrendo via redes sociais. Olivia, eu queria te perguntar sobre
É verdade que o direito brasileiro, por ser oriundo do direito romano, ele é mais interpretativo e menos claro, por exemplo, que o direito inglês? Bom, Glauco, na verdade é um pouco o contrário, né? A gente está no direito brasileiro, que ele tem essa matriz do direito romano, assim como muitos outros países na Europa. E aí a ideia, né, a ideia teórica ali é que a gente tem um direito codificado. Então, nós temos os códigos, né? Temos no Brasil, temos a Constituição, temos o Código Penal, Código Civil, Código Processual, e em tese, por estar positivado e codificado, a lei seria um pouco mais rígida quando comparado ao direito que a gente fala que é o direito inglês, que é o direito dos Estados Unidos. Que como que ele funciona? Ele é um direito mais baseado nos costumes e nas interpretações e decisões dos tribunais, na jurisprudência. Então, o direito de base inglesa, aí sim ele é mais baseado na interpretação dos juízes. Então, a teoria é que no direito brasileiro, a gente, por ter a matriz romana, é um direito mais, em tese, um pouco mais rígido quando comparado ao direito de matriz inglesa. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber na nossa bancada virtual a advogada e mestre em Direito, Lívia Luca, que traz um pouco o olhar dela, ainda enquanto aluna e depois como graduanda e como mestre, a partir da perspectiva da equidade de gênero, defesa dos direitos das mulheres, especialidade da Lívia. Você que está acompanhando a gente aqui pela Rádio Fiscar em 95,3 FM, você pode vir para o YouTube e acompanhar esse bate-papo em áudio e em vídeo. Segue o canal Glauco Keller, se inscreve lá e você vai poder acompanhar esse bate-papo, essa entrevista e outras da galera que semanalmente passa por aqui. Já são mais de 90 entrevistados e entrevistadas para você acompanhar. E se você curte podcast, se você curte ouvir uma boa história, uma boa conversa enquanto você está na academia, faz uma caminhada, enquanto você está faxinando a sua casa, segue a gente no Spotify, é só você procurar Programa Subtexto, você vai encontrar toda essa galera que semanalmente passa aqui pelo Programa Subtexto. Olivia, a gente está chegando perto das eleições e outra mudança relativamente recente foi a separação de cotas e percentuais que todos os partidos têm para mulheres, e além, obviamente, das cotas raciais. E você já trabalhou nessa seara também, e existem partidos que não têm muito interesse de abrir espaço para discussões e para inserção das pautas femininas. Como que você enxerga esse processo? Na verdade, Glauco, de certa forma é um pouco até mais antigo essa questão das cotas, né? Que a gente tem 30% das cotas divididas pelo sexo, pelo gênero ali, né? E aí, quando a gente está num país de maioria representativa masculina, esses 30% seriam designados para o sexo menos representado, que é o sexo feminino, né? No caso, o gênero feminino, que nós incorporamos também as mulheres trans. E aí, o que que acontece, né? É obrigado nas eleições dos vereadores, dos deputados e dos senadores, é obrigado que cada partido coloque 30% das cadeiras, das candidaturas para as mulheres. 30%. Eu tenho várias críticas a isso, depois eu posso aprofundar um pouco. E aí, o que que acontece na prática, né? Que foi na minha atuação prática mesmo, quando eu trabalhei com direito eleitoral, é a fraude à cota de gênero. Então, se cada partido é obrigado a destinar 30% das vagas para as mulheres, o que que muitos partidos em cidades pequenas, cidades grandes, né? Aqui em Minas a gente tem muitos municípios pequenininhos, isso acontecia com certa frequência. Eles fraudam, colocam candidaturas laranjas. Então, por exemplo, a esposa do vereador que vai estar candidatando à reeleição, a prima, a mãe, e aí coloca aquelas candidatas, e quando a gente vai lá ver depois da eleição,
elas têm nenhum voto, nem elas mesmas votaram nelas. Então, é só para cumprir o protocolo dos 30%. E assim, eu acho, a minha visão, é uma visão mais crítica. No primeiro ponto, eu acho que 30%, ao invés de ser uma benesse, ao invés de ser uma ação afirmativa, eu já interpreto como uma ofensa, porque para mim tinha que ser 50%. Porque se a gente está falando de um país onde a maioria desse país, a população é de mulheres, então já deveria ser 50%. E um segundo ponto é que, por que não 50% das cadeiras efetivamente existentes nos parlamentos? Porque na candidatura é só ali para. É o que eu critico muito na minha pesquisa acadêmica, né? Porque eu tenho o perfil acadêmico, que eu vou muito pela teoria crítica do direito, e tenho um perfil prático ali na advocacia, né? No meu perfil acadêmico, eu trabalho muito com essa teoria crítica, porque aí a gente já pensa assim, que parece. Eu adoro essa expressão, que é a lei para inglês ver, porque essa expressão não existe à toa. Essa expressão existe desde a época lá da colônia, do Brasil colônia, que a gente fazia leis para o inglês achar que a lei está valendo, mas na verdade burlava. E muitas políticas afirmativas no Brasil para as mulheres acabam se tornando uma lei para inglês ver, né? Então, eu tenho essa crítica que eu acho que enquanto a gente não olhar para a realidade como ela é, fica parecendo que está dando ali uma migalhinha, tá? Então tá bom, toma seu direito aqui, ó, 30% para você, tudo bem? Então para de reclamar. É tipo um cala-boca, sabe? Mas eu vejo dessa forma, assim. E aí, na verdade, essa política pública, ela existe, salvo engano, desde 97, essa lei, prevendo esses 30%, né? Então, acho que está até na hora da gente dar uma atualizada aí nesses números. E é curioso, né? Porque se a gente pensar mesmo no número de eleitores, né? O TSE divulgou hoje, inclusive, o número de eleitores. O Brasil está com 158 milhões de eleitores, ou 152, se não me engano. A gente tem um percentual maior de mulheres também, né? E essa representação, mesmo com as ações afirmativas, não se dá na maioria dos parlamentos, né? Aqui, por exemplo, em São Carlos, de 21 vereadores, apenas 3 cadeiras são ocupadas por mulheres. E de fato, essa representatividade, ela seria mais clara se o número de cadeiras fosse separado por gênero e não simplesmente as chamadas ações afirmativas nas cotas para os candidatos e candidatas. Lívia, e como identificar essas fraudes? Como identificar, olha, essa candidata, ela é uma candidata laranja, ela não é uma candidata que de fato quer uma cadeira numa Câmara de Vereadores, no Congresso. Isso aí é trabalho para o tribunal, né? Para o tribunal eleitoral. Então, são as evidências. Essa evidência que eu te dei é uma delas. 0 votos. Como assim você candidatou e nem você votou em você mesmo, né? Quando eu trabalhei no eleitoral foi em 2022, 22, 23. Aí na época, 21, 22, 23, a memória tá falhando aí. Mas na época a gente via muito também que não produzia material de campanha. A pessoa não tinha nenhum santinho, né, que faz aqueles papeizinhos para divulgação, não tinha nada. E eu tinha um processo nesse escritório que eu trabalhei que era muito curioso, que tinha todas as evidências da candidatura laranja. Aí a candidata, a suposta candidata, não tinha santinho, não tinha voto, não tinha nada destinado a ela, nada, nem orçamento, né, nem do fundo partidário, nem nada. E aí a gente foi mostrando, né, no curso do processo, porque aí, para poder fazer esse reconhecimento, é um processo judicial, né, no Tribunal Eleitoral mesmo. Então, no curso do processo, a gente foi mostrando as evidências, e aí o partido, né, que a gente estava indo contra, apresentou um santinho. E aí eu peguei aquele santinho assim, Glauco, você dava um zoom no PDF, né, do processo, você dava um zoom,
o pescoço aqui, assim, ó, claramente uma montagem muito mal feita, muito mal feita. Então, eu lembro que eu até mostrei para minha chefe na época, falei assim, olha isso aqui, como é que tá feito, né? Então, são várias evidências, e aí o tribunal julga, né, vai analisar isso tudo, vai julgar, e vai dar as penalidades, né, multa, é, é, aquela cadeira daquele partido, ele perde aquela cadeira, então um outro partido assume, dependendo da configuração de cada ente federativo, né, município, estado ou Distrito Federal. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual, na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, a advogada e mestre em Direito, Lívia Luca. A Lívia também é pesquisadora, palestrante e em sua trajetória profissional e acadêmica, trabalha com a promoção da equidade de gênero e a defesa dos direitos das mulheres. Você que está acompanhando a gente em 95,3 aqui pela Rádio Fiscar, pode vir para o YouTube e acompanhar a gente também em vídeo. É só você acessar, se inscrever no canal Glauco Keller e no Spotify, se você curte podcast, é só você seguir o programa Subtexto. Quero aproveitar e fazer um convite para você. Você sabe que o nosso apoiador cultural aqui semanalmente é o Canto das Letras. Se você não conhece, conheça o Canto das Letras, um espaço muito bacana, onde você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e da literatura universal, além de HQs. E se você curte vinil, CD, você precisa conhecer o Canto das Letras. Lá você vai encontrar a melhor e maior coleção da região de jazz, MPB, blues, de rock, tem muita coisa legal. O Canto das Letras é um espaço aconchegante. Lá você toma um café, conversa com o Serginho, que é o livreiro mais querido da região, fala sobre sociologia, filosofia, que é a área dele, escolhe um vinil, ouve o vinil enquanto você lê, enquanto você escolhe a obra que você quer levar. Se você quiser mandar um salve para o Serginho, perguntar sobre alguma obra em especial, é só você escrever para 16 98246 4964, vou repetir, 16 98246 4964, e fique atento às nossas redes sociais, as minhas, as do Canto das Letras, porque todo mês tem sorteio de livro para você que acompanha o Subtexto. Olha que legal, né? Ninguém sorteia livro, aqui a gente sorteia. Tem livro especial da literatura nacional, da literatura universal, já passaram por aqui Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, George Orwell, Franz Kafka e tantos outros escritores e escritoras que fizeram acontecer ao longo dos séculos. Vou repetir o WhatsApp lá do Canto das Letras, se você quiser dar um salve, perguntar e falar com o Serginho. 16 98246 4964. Canto das Letras, compra, vende, troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos e região. Hoje eu estou recebendo aqui no programa Subtexto, na nossa bancada virtual, a advogada e mestre em Direito, Lívia Luca. A Lívia é especialista em direito, em defesa dos direitos das mulheres, e ela vai trazendo para a gente a sua perspectiva, o seu olhar, desde o momento em que ela começou a traçar esse fio condutor na carreira acadêmica e profissional dela, até os perrengues atuais do trabalho. Olívia, eu queria perguntar para você também quais são as áreas de atuação que são mais comuns dentro dos direitos das mulheres na área da advocacia. E se tem alguma dessas áreas que você considera assim, mais espinhosa, mais difícil? Perfeito, Glauco. Eu costumo brincar que o direito das mulheres ele precisa ser reconhecido como um ramo do direito é, autônomo e específico ali. Por quê? Porque ele permeia todos os outros ramos do direito. E aí eu posso falar da minha dissertação de mestrado, porque a minha pesquisa foi em tributação e gênero. E o direito tributário, quando começou toda esses estudos voltados para mostrar a desigualdade entre homens e mulheres dentro da tributação, houve muita resistência, né, dos mais dogmáticos e ortodoxos,
falando que não tinha nada a ver, que direito tributário é neutro, que não, isso não tem nada a ver, mas pelo contrário, né, tem tudo a ver. Então, quando eu fiz a minha pesquisa no mestrado, a gente tinha pouquíssimas pesquisas aqui no Brasil. Tinha um livro chamado Tributação e Gênero, de uma amiga minha, tributarista, a Isabelle, e foi assim o que me ajudou a ir pesquisando, pegando a literatura de fora também para aplicar. Então, o direito das mulheres, ele passa em todos os ramos do direito, né? É claro que quando a gente olha uma perspectiva mais ali no direito de família, é mais nítido a gente ver, né? Por quê? Porque a gente vê a questão do trabalho doméstico, do trabalho reprodutivo, que é a mulher quem vai cuidar do filho, que vai cuidar da casa. É muitas vezes o homem quem vai gerir o patrimônio. E aí, num divórcio, a gente vê claramente o resultado dessa equação. Uma mulher morando e cuidando dos filhos, tendo que se desenrolar ali para poder pedir uma pensão desse homem que vai dar um valor ali, vai ver esse filho de vez em quando. E isso tudo é muito injusto ainda na prática jurídica, nas varas de família, né? A gente luta muito para mostrar para os juízes e para os tribunais que essa equação ela não fecha, que tem que ter uma parte mais ativa ali do judiciário para poder fazer que a equação seja justa, né? Mas assim, o direito das mulheres, ele passa também no direito penal, claro, né? A Maria da Penha, os crimes contra, que a maioria das vítimas são mulheres, a gente passa pelo direito civil, a gente que aí pega o direito de família, né? E a gente pega também aí o direito tributário, né? A gente pode ter uma outra entrevista sobre tributação e gênero, porque é bem interessante essa distinção. No direito administrativo, a gente vê, né, o direito do trabalho, o assédio sexual, que é um crime que envolve uma relação do trabalho, ele é muito presente. Então, assim, eu falo que em qualquer área do direito a gente pode enxergar essa questão. Uma outra área também que é tida como neutra, mas que para mim é uma das mais sutis e perigosas, é o direito orçamentário, financeiro. Porque, Lívia, mas isso é distribuição de dinheiro dos cofres públicos. Não, isso é exatamente para mostrar onde que está indo a verba para o investimento de determinada política pública, de determinado serviço público. As mulheres são as principais usuárias dos serviços públicos ofertados pelo Estado, elas e seus filhos, né? Então, é uma área que permeia todo o campo do direito e que precisa ser mais explorada, ter mais, assim, na minha visão, deveria ter um módulo de direito das mulheres nas faculdades. Eu acredito que o futuro vai caminhar para isso, tudo dando certo. Lívia, eu queria perguntar para você também. A gente tem ouvido bastante, né, comentários em relação a qualquer direito conquistado é um direito que pode ser perdido, né? E, obviamente, dentro desses direitos encontram-se todos os direitos conquistados com práticas muito árduas dos movimentos feministas, sejam eles internacionais ou brasileiros, né? E recentemente a gente tem vivido, não só aqui no Brasil, mas em grande parte do mundo, né? Movimentos reacionaristas, né, conservadores, como os movimentos Red Pills, por exemplo, né, que pregam a figura da mulher como uma mulher submissa ao homem, uma mulher de 40, 60 anos atrás, talvez eles enxerguem, né? E, e ao mesmo tempo, a gente tem, dentro do Congresso, mulheres adotando esse discurso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua perspectiva da figura da mulher conservadora, da mulher que tem essa visão, que adota um discurso patriarcal, um discurso machista. Como que você, enquanto pesquisadora, enquanto profissional, enxerga isso?
Tem uma frase famosa da Simone de Beauvoir, que ela fala, né, que o direito das mulheres não são permanentes. Que qualquer crise que tiver, os direitos das mulheres vão ser ameaçados, né, que é para a gente estar sempre vigilante. E essa é uma realidade, essa frase, ela deve ter dito lá para os anos 70, e aí, décadas depois, a gente vê que, de novo, a gente está passando por um momento um pouco obscuro na política mundial, e o Brasil não é diferente, né? Então, assim, eu concordo com ela, porque os direitos que a gente tem hoje foram direitos conquistados, não foram direitos dados, não foram fáceis de conseguir. Desde o direito ao voto, ao direito de jogar futebol, porque até 77 ou 79, até 79 a mulher não podia jogar futebol no Brasil, né? Então, ano que vem a gente está vendo a Copa aí do Mundo de futebol feminino, né? Então, é importante a gente lembrar isso, as diferenças que são. Sempre quando eu dou uma palestra, Glauco, eu gosto de fazer uma breve linha do tempo, porque eu mostro para as pessoas que é recente as mudanças, né? Eu estou com 35 anos e durante a minha vida teve muitas mudanças, né? Então, assim, nossas avós, elas não podiam ter uma conta bancária sem a autorização dos nossos avós, né? Então, assim, isso é muito recente, né? Para a gente falar que isso já está sendo ameaçado, mas está. Então, a última agora, importada dos Estados Unidos, né? Porque o Brasil importa ideologia dos Estados Unidos. A última agora é questionar o voto feminino, né? E a gente tem aí um direito ao voto. É curioso, porque o, o direito ao voto, o sufrágio feminino no Brasil, ele é no regime Vargas, que é o regime que existe um consenso da ditadura, foi um regime ditatorial, né, de base fascista. E aí ali a gente teve o sufrágio feminino, com muita luta também, para vir agora pessoas questionarem um direito que é muito, muito, muito básico. E isso é uma ideologia importada lá nos Estados Unidos. Eles também estão com esse papo, né, com essa tentativa aí de questionar, fazer um voto por família. E aí aparecem essas mulheres. E aí a gente lembra daquela frase da Hannah Arendt, né, que ela fala que o opressor não teria sucesso sem a ajuda do oprimido. E essa é a realidade, né? Muitas mulheres que se aliam ao patriarcado, elas têm um ganho ali, né? Pode ser um ganho que a gente pode deixar por conta da psicanálise ali, freudiana, de tentar entender o gozo em cima daquilo, mas tem ganhos efetivos também, né? Tem um livro muito bom que chama Amar para Sobreviver, que a autora mostra como que o amor da mulher heterossexual é uma espécie de síndrome de Estocolmo, e que o homem, ele vai ali ficar naquele papel do sequestrador, e a mulher vai amá-lo porque ele vai proteger ela dele mesmo e de seus pares. Então, a gente vê essas mulheres, né, nessa perspectiva, que eu nem falo conservadora, sabe, Glauco, a gente aqui em Minas tem aquela clássica também, já que a gente está falando de literatura, né, tem um livro clássico que é As Crônicas da Casa Assassinada. E nesse livro fala sobre a tradicional família mineira, que aqui no Brasil, aqui em Minas, a gente tem uma tradição mesmo moralista muito grande, da porta para a rua e da porta para dentro, as vicissitudes da família ali são cobertadas. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu venho de uma família do interior muito tradicional, eu tive uma criação muito patriarcal, e até a minha criação, que foi tradicional e patriarcal, que é conservadora, não está falando disso, de fim de voto. Se eu falar isso com meu avô já falei, ele acha um absurdo. Se eu falar isso com meu pai, está vivo, está bem, ele acha um absurdo.
Então, eu não chamo nem de conservador, é reacionário mesmo, né? A gente está falando de uma corrente muito pior que um conservadorismo, que está colocando até o conservadorismo em risco, né? E o progresso do progressismo ali nem se fala, né? Então, essas mulheres que a gente vê muito aí, as antifeministas, que usam das conquistas para falar, né? Eu brinco muito assim, eu não quero saber a sua opinião, querida. Eu não quero que você fale a sua opinião, eu quero a opinião do seu marido. Por que você está dizendo que a mulher não pode ter opinião? Por que você está falando, né? Então, a gente vê que existe um ganho, né? Uma proteção, um, uma fama, uma mídia, né? Tem um ganho ali em cima disso. E no Congresso brasileiro, por isso que eu falo, tô até fazendo um post sobre isso. Toda vez que eu falo de eleição no meu Instagram, muitas mulheres comentam: votem em mulheres. Gente, calma, depende. Porque tem muitas mulheres lá no Congresso fazendo o papel da marionete que vai legitimar as políticas. Repara bem, Glauco, toda, quase toda, né? Não toda, não posso afirmar. A maioria dos projetos de lei para acabar ou minimizar, esvaziar os direitos das mulheres são de autoria de parlamentares mulheres. Não à toa, para dar legitimidade, né? Então elas estão lá a esse serviço. Isso é muito sério, né? A gente tem que ver isso. Então, votar em mulheres, não só em mulheres, porque tem muitos homens que fazem mais do que muitas mulheres que estão lá, né? Então, assim, é um período nebuloso que a gente está vivendo. Acredito que tem muita cortina de fumaça também, né? Vamos falar uma coisa tão absurda aqui, e que enquanto as pessoas discutem esse absurdo, a gente passa a boiada do lado de lá. E os direitos das mulheres e crianças sempre são usados para causar essas cortinas de fumaça. Mas eu acho que a gente está assim. Concordo com Simone de Beauvoir, a gente tem que estar sempre alerta. Tá, os nossos direitos estão sendo sim ameaçados. Estamos tentando criminalizar a misoginia a duras penas, porque tá difícil, né? Porque no Brasil o racismo já é crime, a transfobia e a homofobia já é crime, e a misoginia não é crime, né? Então a gente não vê esse tipo de. Por que a gente não vê uma pessoa falando abertamente, sem o menor escrúpulo, no Instagram, no YouTube, para acabar com o voto das pessoas, da população negra? Porque, obviamente, é um crime falar uma coisa dessa. É um absurdo. E aí, com mulheres, a gente pode falar, porque não é crime. Então, nós estamos tentando criminalizar a misoginia, está tendo uma reação muito ativa, contrária, muitas mulheres contra, porque compram essa narrativa, mas aí eu chego onde que eu queria chegar com essa fala toda. O patriarcado, ele esbarra na mulher uma hora ou outra. Não tem jeito. Então, por mais que você ache que você está sendo beneficiada, uma hora aquilo ali pode ruir. E você ou vai ter que engolir aquela ideologia que você defendeu e viver infeliz com ela, ou vai ter que colocar o rabinho entre as pernas e pedir ajuda das mulheres que continuam lutando pelo direito de todas as mulheres, até as que são contra. Eu acho que é por aí. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual, na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, a advogada e mestre em Direito, Lívia Luca. A Lívia também é pesquisadora e palestrante e trabalha, né, em sua trajetória profissional e acadêmica com a promoção de equidade de gênero e a defesa dos direitos das mulheres. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar pode vir aqui para o YouTube, acompanhar a gente em áudio e em vídeo, é só você se inscrever no canal Glauco Keller, e se você curte podcast, segue a gente lá no Spotify, é só você procurar Programa Subtexto, tem um monte de entrevista legal para você, de pessoas que vão acrescentar um pouquinho de conhecimento às nossas vidas, falando de arte, de educação, de cultura e de direito, como a Lívia hoje. Olívia, a gente tem mais alguns minutinhos aqui, segundo as minhas contas, eu queria perguntar para você,
especificamente sobre a Lívia nas redes sociais. Eu conheci a Lívia nas redes sociais, apareceu para mim um post dela e me interessou muito, um carretel, ela falando sobre o direito feminino. Eu não me lembro especificamente sobre o que, porque depois eu fui ler outras postagens dela, e você falava de uma maneira muito clara, muito direta, para o leigo entender. Eu queria que você falasse um pouquinho da necessidade de conscientização das pessoas. O Milton Nascimento falava, né, o artista tem de ir aonde o povo está, e hoje os olhares das pessoas se encontram nas redes sociais. Como funciona esse seu trabalho nas redes sociais para conscientizar mulheres e para conscientizar homens também, desconstruir esse modelo patriarcal também na figura do homem? Perfeito, Glauco. Bom, isso para mim foi uma surpresa, assim, nas redes sociais, no final do ano passado, que tive um post meu que viralizou, e foi um carrossel, um texto, e é engraçado no meu caso que o meu Instagram vai contra todos os gurus do marketing. Porque eu faço um vídeo, fico horas gravando um vídeo, meu vídeo não vai para lugar nenhum. Eu faço um texto gigantesco, o negócio viraliza e um monte de gente aparece. Mas eu acho ótimo, porque eu sempre gostei de escrever. E uma vez eu até levei uma bronca num grupo que eu participava de estudos, que era um grupo da faculdade, e eu falei, não, porque a gente do direito, falei desse jeito, a gente do direito, a gente é muito chato, a gente fala, nossa linguagem é muito chata. E aí me deram chega para lá, não é chata não, mas eu acho um saco. O juridiquês, o direito, ele é chato, ele é pedante. Então eu sempre olhei para o direito dessa perspectiva crítica e falei, não, a gente precisa falar de uma forma que as pessoas entendam, né? Então, até nas minhas consultorias mesmo, eu já falo com meus clientes, falo, ó, não entendeu? Me interrompa, porque às vezes eu vou usar um termo aqui que para mim é banal, para você não é. E tá tudo bem, né? Então, assim, a gente democratizar esse conhecimento, né, que é o direito, porque é tão básico, é uma coisa tão básica, o direito, por que que ele é encriptado, né? Tem uma teoria, chama Teoria da Encriptação do Poder, que eu trabalhei com ela no meu mestrado. Por que que o direito é encriptado? Por que que é tão difícil acessar essa linguagem? É à toa? Não é à toa. É para as pessoas não entenderem. Não é uma coincidência. É justamente para as pessoas não entenderem, né? O que está sendo escrito naquelas entrelinhas ali. E então, assim, eu busco eu trouxe para o meu Instagram um pouco a minha crítica acadêmica e também trago a minha prática jurídica, porque ali é o meu meio de trabalho, né? De portfólio. Mas eu gosto, sinceramente, eu gosto mais dessa parte acadêmica para poder traduzir um pouco a linguagem do direito e estimular certo pensamento crítico. E eu fico muito feliz em ver que as pessoas estão lendo, estão interagindo, se interessando, porque a gente só consegue mudar algo, né? Eu acredito muito nisso. A gente só muda algo quando a gente nomeia e entende o que é, né? Até dentro da gente, né? Se a gente quer mudar uma característica nossa, a gente tem que entender o que que ela é, nomear para depois trabalhar. E eu acredito que isso vai em tudo. Então, até no próprio sistema que a gente critica. Então, vamos falar de patriarcado, vamos falar de sistema econômico. Se a gente quer uma mudança, a gente tem que entender efetivamente o que que a gente está atacando. E, e aí eu acabo, às vezes, pegando um pouco a fama de advogada do diabo, porque igual esse exemplo que eu te dei das cotas, eu critico isso. Eu mostro, gente, isso é simbólico, né? Não vamos ficar felizes com isso. Licença paternidade, outro dia, eles aprovaram a licença paternidade para 20 dias. Eu achei isso um absurdo. Por que 20 dias? Se a gente já tem países aí dando meses de licença paternidade. A gente vai mudar toda uma lei para poder aumentar 15 dias para o homem ser pai? Né? Então, assim, a gente precisa falar de direito, de pensamento crítico, e a gente precisa traduzir isso para o leigo, né? Para o leigo entender. Porque é usando
da falta de entendimento mesmo, da dificuldade de compreensão que o direito essencialmente oferece, usando disso, que a gente vê essas disputas, até mesmo na criminalização da misoginia. Né? Eles ficam falando, agora qualquer coisa você vai ser preso por misoginia. Não, não vai. Não vai, a gente sabe que não vai. Né? Igual na época, agora tudo é assédio. Não, não é. Você sabe muito bem o que, que é e o que, que não é. Você só está fazendo de égua, né? Que a gente brinca aqui. Então, eu acredito que é muito importante a gente traduzir isso. E como eu tive essa oportunidade, né, de estudar, de ir para a área acadêmica, de conhecer pessoas que fizeram isso comigo, porque eu saí da faculdade achando que o mundo era cor-de-rosa. E, nossa, vamos defender as mulheres e vai dar tudo certo. Aí vem a prática, os estudos críticos e vem mostrando como que a realidade é. E aí eu penso, para a gente mudar, eu tenho que mostrar o que, que é a realidade. Né? Eu não vendo promessa de facilidade para ninguém, porque o sistema judiciário é patriarcal, é misógino, essas leis que a gente tem, muitas delas são simbólicas, protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. É obrigatório o juiz. Se você invoca o protocolo, pela lei, o juiz tem a obrigação de falar sobre ele. Não fala, você tem que quase pedir, pelo amor de Deus, juiz, fala alguma coisa. Então, é isso, né? A gente precisa traduzir para as pessoas entenderem e, quem sabe, assim, a gente caminhar para uma mudança. Lívia, a gente está chegando ao final do subtexto e antes de terminar, eu queria perguntar para você sobre um livro, ou uma escritora, ou um escritor, eventualmente, que você possa indicar, que normalmente passa pelos seus olhos, e uma banda, um gênero musical. Eu queria que você falasse da Lívia que consome literatura e que consome música, o que, que ela ouve, o que, que ela lê. Bom, Glauco, você falou dos sorteios, né? Então eu vou indicar para quem não leu Kafka, A Metamorfose. Eu acho que é um livro assim que a gente pensa muito no nosso eu e na nossa sociedade, né? Do que a gente pode ser nesse mundo que está em colapso, eu acho. Que na época que ele escreveu estava de um jeito e hoje está de uma forma semelhante ou talvez até um pouco pior. Recomendo. E música, não sei se você viu no meu perfil, eu sempre coloco um rock lá nas minhas postagens. Eu gosto muito de rock. E aí eu vou recomendar minha banda do coração, que é o Metallica. Eu gosto muito de Metallica, sou fã desde os meus 12 anos de idade. Então, minha adolescência rebelde ali, eu virei fã de Metallica. Aí falavam que era só uma fase, mas eu já estou aí com 35 anos e não passou, não. Então, eu recomendo Metallica, quem não conhece, ou conhece porque é muito famoso, mas nunca se aprofundou na banda, nas letras, os álbuns mais antigos são os melhores, na minha opinião. E aí, se a gente está falando dessa mudança desse sistema, eu recomendo Master of Puppets, a letra. Leia a letra de Master of Puppets, eu acho que ela se encaixa bem aqui. Lívia, o que, que eu não te perguntei que você achou que eu iria te perguntar nesse bate-papo? Nossa, não sei. Talvez. Não, você perguntou do voto, que estava todo mundo falando da questão do voto feminino, né? Acho que você perguntou muita coisa, assim, deu para a gente falar bem, né? Na minha prática, na advocacia. É, algo que eu acho importante falar, Glauco, é que a gente precisa de mais profissionais do direito interessados na prática da advocacia no direito das mulheres. A gente precisa de mais pessoas dispostas a ir para essa batalha aí, que é o judiciário, que é defender o direito das mulheres no judiciário, que não é fácil. Não é fácil. A gente precisa de um apoio até. Eu sempre pergunto às minhas clientes, falo, você faz terapia? Se não faz, eu vou te indicar um psicólogo, porque o caminho daqui para frente não vai ser fácil, infelizmente. Mas existe luz no fim do túnel. O caminho é pedregoso, mas a gente consegue chegar lá. Eu acho que a gente precisa de mais profissionais, sabe,
no direito, ou quem estiver ouvindo a gente aí está no direito, pensa nessa possibilidade de se especializar. A gente já tem pós-graduações voltada para o direito das mulheres aí no mercado, mas tem muito conteúdo na internet, no meu Instagram, tem vários advogados e advogadas que atuam nessa área, e eu acho que é importante a gente falar isso, para aumentar mais essa especialização. Lívia, quem quiser te seguir no Instagram, conhecer suas postagens, conhecer o seu trabalho, como é que faz? Meu Instagram é Lívia Luca, com 2 Cs, Lucca, Lívia, Lucca. Então, @Lívia Luca, podem me seguir lá, eu tento todos os dias, mas tem dia que falha, colocar uma postagem nova. Estou tentando fazer mais vídeos para ver se o algoritmo entrega, mas ele gosta mesmo dos meus textos. Mas acho que tem muito conteúdo lá, muita base para quem se interessa no tema. Normalmente eu cito fonte de literatura, de doutrina para ler, para se aprofundar nos estudos. Acho que me encontra lá, vai ter muita informação. Lívia, obrigado por ter participado do programa Subtexto. Hoje eu tenho certeza que quem acompanhou a gente pela 95,3, aqui pela Rádio Fiscar, pelo YouTube, pelo Spotify, aprendeu bastante, se interessou pelo tema e certamente vai se aprofundar e conhecer seu trabalho. Bom demais ter você aqui. Eu que agradeço, Glauco. Obrigada mais uma vez pelo convite na rádio, né? Estou muito feliz de poder falar aqui. E eu espero que a gente tenha uma outra oportunidade para falar de outros assuntos correlatos, né? Acho que tem muito a se falar e muita coisa vai acontecer aí para frente para a gente poder comentar. Esse foi mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller, vou ficando por aqui. Mas sábado, como você sabe, sempre tem um convidado, uma convidada falando de arte, de educação, de cultura, de frases, de palavras, de letras, de textos, aqui na sintonia da 95,3 FM, no YouTube e no Spotify também. Grande beijo para você, até lá, tchau, tchau.